luta diária dos homens e mulheres que vivem no campo tocantinense garante a produção de alimentos e outros itens fundamentais para o dia a dia de todos na cidade. E esses produtos chegam às casas não só dos tocantinenses, mas de brasileiros em todos os estados do país e até em várias partes do mundo. Somente em 2019, o Tocantins vendeu ao exterior 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o equivalente a mais de 4 bilhões e meio de reais. O montante é o segundo maior da história do estado e só perde para 2018, que foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, quase 5 bilhões de reais. Em 2017, por exemplo, as exportações tocantinenses foram de 951 milhões de dólares. São muitos números, não? Números que impressionam. Porém, o mais importante é que esses valores garantem a economia do estado, mantêm empregos, o trabalho no campo, na cidade e a divisão de renda entre os tocantinenses. Hoje, a China é responsável pela aquisição de 67% dos nossos produtos exportados. Mas isso não quer dizer que só temos o mercado asiático e especificamente da China. Outros países da Ásia, o Oriente Médio têm nos procurado muito para comprar produtos nossos. Temos abertura já em parte do mercado comum europeu. Esse não é o problema. O problema do Tocantins hoje é aumentar a sua produtividade, aumentar o volume de produção de produtos para que a gente possa atender as necessidades de mercado. Então, vejo com a maior tranquilidade as relações institucionais que o Tocantins mantém com o resto do mundo. Temos que concentrar agora nossas ações em aumentar a nossa produção de grãos de 5 milhões esse ano para 6, para 7, para 8, dando volume. Com volume, o lugar de colocar o mercado, o Tocantins tem. A China é a maior compradora dos produtos tocantinenses. Só no ano passado, o país comprou 627 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. Depois vem a Espanha, em seguida Hong Kong, região especial da China. A China comprou 57% da soja vendida ao exterior. A soja, aliás, é o produto mais vendido do estado para o exterior. Somente em 2019 foram comercializados para outros países mais de 2 bilhões de quilos de soja, um montante estimado em 766 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais. Até o final de abril deste ano, somente a China já comprou 693 milhões de quilos de soja tocantinense, um investimento de 238 milhões de dólares, ou seja, 1,38 bilhão de reais. O reconhecimento de todos os países que têm a soja tocantinense acessada em seus mercados é um reconhecimento que nos traz muita alegria, é a confirmação de um trabalho que vem sendo muito bem executado. Isso tende a melhorar muito com a diversificação e concorrência de milho safrinha. A terceira onda, que é a agroindustrialização, vai deixar ainda os produtos tocantinenses muito mais competitivos. A carne é o segundo maior produto vendido pelo Tocantins a outros países. Em 2019, foram exportados 53 milhões de quilos de carne, negociação que movimentou 188 milhões de dólares, 765 milhões de reais. Na comparação com 2018, houve um expressivo crescimento de 43,86%. Ao todo, o Tocantins já exportou 92,41 milhões de dólares em carne no primeiro quadrimestre de 2020, o equivalente a 545,27 milhões de reais. O valor é o maior da história para o período, superando com sobras o até então melhor resultado de 64,3 milhões de dólares registrado em 2014.
Tocantins é um dos estados brasileiros com maior tradição e vocação para a criação de bovinos de corte, com um rebanho que se destaca não só pela quantidade, mas também pela qualidade dos animais e da carne produzida. Meu avô veio para o Tocantins no início da década de 70, quando aqui ainda era Goiás, com um sonho de prosperidade, que hoje é realidade. O Tocantins tem um potencial imenso de aumentar sua produção através do uso de tecnologia e gestão, crescendo sua produção na mesma área já ocupada. Ele possui uma localização estratégica, com diversos frigoríficos atuando, o que facilita o escoamento da nossa produção. Com a crescente demanda mundial por carne e a habilitação dos nossos frigoríficos para exportação, faz com que a pecuária tenha um papel de destaque ainda maior. Trabalhar de forma responsável para produzir alimento no prato, não só dos tocantinenses, mas de todo brasileiro e em vários locais do mundo, é nossa responsabilidade. A Fazenda Aviação se orgulha de produzir a carne de forma sustentável, com respeito aos animais e ao meio ambiente, onde nos últimos anos nós mais que dobramos a nossa produção. Já o milho é o terceiro ativo agrícola tocantinense. No ano passado, foram exportados 462 milhões de quilos do milho, que resultaram na entrada no estado de 76 milhões de dólares, ou seja, 309 milhões de reais. Comparado com 2018, o crescimento é enorme, chegando a quase 400%. Os dados de exportação do Tocantins em 2019 realmente são muito significativos, né? Demonstra a alta competitividade do estado, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Aumenta também a questão da balança comercial tocantinense e estimula bastante a economia interna. Porém, esses números eles poderiam ser ainda mais expressivos, né? Trazendo aí um retorno econômico maior para o estado, se nós trabalhássemos dois pontos. O primeiro deles seria a questão da industrialização. Trabalhar um pouco mais o grão de soja, o grão do milho e o processo de beneficiamento, principalmente da carne bovina. Se nós conseguíssemos trazer um pouco mais do aspecto de industrialização para dentro do estado, teríamos retornos financeiros muito maiores. Um outro aspecto também que tem que ser levado em consideração é que o Tocantins ele faz a exportação de forma indireta. Isso significa que nós produzimos e as grandes trading companies e as comerciais exportadoras que fazem a gerência do processo internacional. Então elas são responsáveis pela negociação e pela venda internacional. Isso diminui muito o lucro dos nossos produtores, né? Então se o Tocantins conseguisse trabalhar primeiro o aspecto da industrialização e trabalhar a exportação de forma direta, eu tenho total certeza de que os números eles vão ser ainda maiores, trazendo um retorno financeiro muito maior para dentro do estado.